Saudações, família. Eusébio é meu nome. Fica onde está é o tema da base que irá me permitir dar a resposta final para identificar a revelação-chave. Neste quarto volume da terceira parte, a missão é a mesma: restabelecer o amor através da união entre os líderes religiosos, mestres e praticantes das artes marciais. Antes da resposta final, vou aqui apresentar-vos as armas que vão me permitir dar a resposta final para identificar a revelação-chave. E essas armas, de tanto serem poderosas, Deus irá me permitir usá-las, a fim de que todos tenham a chave para a revelação. E essas armas defendem também a minha luta contra os líderes religiosos, mestres e praticantes das artes marciais. Estou ciente que a minha luta alcançará a vitória. Fará com que todos os líderes saiam da zona de conforto. Fará com que todos os líderes tenham um pensamento correto. Pensamento esse que possa contribuir no restabelecimento do amor entre as pessoas. Ainda dentro dessa vitória, espero mudanças na forma de pensar de alguns líderes religiosos, mestres e praticantes das artes marciais. Walter Lippmann foi um dos homens que tanto se preocupou pelo caráter dos líderes religiosos. Como todos nós sabemos que Deus coloca seus mercenários em todas as áreas da vida dos seres humanos, as palavras deste homem, assim como de tantos outros, elas ficam na memória de todos nós e nunca serão esquecidas. Numa das frases, o Walter disse: quando todos pensam da mesma forma, é porque ninguém está pensando nada. A pergunta que tenho para você que é líder religioso e mestre praticante das artes marciais é: será que você que é líder religioso, mestre e praticante das artes marciais, está pensando da forma diferente? Ou está pensando da forma correta? Está fazendo o que Deus quer? Você que é mestre das artes marciais, vive a vida de acordo com princípios corretos? Por que existem tantos templos de adoração? Se isso está certo, por que existe muita gente morrendo nos hospitais, nas cadeias ou nas suas casas? Pessoas morrendo de fome, doenças e algumas sendo mortas. Por que existem tanta desigualdade e injustiças no mundo? Por que quando alguém fica doente, poucos se fazem presente? Mas quando alguém perde a vida, todos estão lá, que até fazem contribuições para a compra de caixão, no caso de algumas pessoas sem condições financeiras. Vocês não conseguem ensinar as pessoas que isto está errado? Ou não sabem que isto está errado? Até fazem oração. Não sabem que essa oração deveria ser muito importante para a pessoa ainda em vida? Por que os tempos de adoração cada vez estão se multiplicando e o amor entre as pessoas cada vez mais se reduzindo? O primeiro livro da Bíblia Sagrada, Deus informa os líderes religiosos por meio de uma história de um homem mau chamado Nimrod, o bisneto de Noé. A história conta-nos que Nimrod era um homem mau, caçava e matava as pessoas, assim como os animais. Ele fez-se rei também sobre outras pessoas. Por causa destes atos, Deus não gostou de Nimrod. As pessoas naquele tempo falavam a mesma língua e Nimrod quis se aproveitar disso. Juntou as pessoas com a intenção de governá-las, tendo obrigado as pessoas a trabalharem duramente na construção de uma cidade com uma grande torre. Deus não gostou dessa torre porque não estava nos seus planos. O desejo de Deus era de que todas as pessoas se espalhassem e vivessem em toda a terra. Mas por causa dos desejos egoístas que Nimrod tinha de querer fama, Deus impediu a construção da torre e confundiu a língua das pessoas. Deus fez com que as pessoas não se entendessem. Todos começaram a falar línguas diferentes. Esta história está no primeiro livro da Bíblia Sagrada e é para todos que querem ser líderes com capacidade de liderança, para poder aprender e tirar lição antes de desenvolver qualquer trabalho de Deus. Saber o que pode acontecer com qualquer líder que não fazer o trabalho de Deus como deve ser.
Eu vou explicar da forma mais profunda essa história que está logo no primeiro livro da Bíblia Sagrada. Antes da revelação, quero aqui deixar claro que Nirod, nessa história, representa os falsos líderes religiosos e mestres praticantes das artes marciais. Os líderes religiosos, em particular os do cristianismo, ainda não descobriram o significado profundo dessa história, que está logo no primeiro livro da Bíblia Sagrada, porque está escrito: é preciso sabedoria para entender a sabedoria, e a sabedoria vem do Criador Celestial. Primeira revelação: Nirod caçava e matava as pessoas. Isso significa que Nirod destruía o amor entre as pessoas. Segunda revelação: Nirod fez-se rei também sobre outras pessoas. Isso significa que Nirod, ele é igual aos líderes máximos, que aqui não posso mencionar porque são tantos, de várias organizações religiosas, que o objetivo dos mesmos é de obter palácios, fama e riqueza material. Terceira revelação: Deus não gostava de Nirod. Isso significa que Deus não gosta do trabalho dos falsos líderes, mestres e praticantes das artes marciais, porque a intenção dos mesmos não é boa. Quarta revelação: Nirod mandou construir uma torre. Isso significa que a intenção da maior parte dos líderes religiosos e mestres praticantes das artes marciais é multiplicar templos de adoração para garantir o seu reinado e dominar as pessoas. Também significa que Deus não gosta os líderes que têm como foco construir mais templos de adoração. Deus não gosta disso, porque fazem tudo para destruir o amor entre as pessoas. Quinta revelação: Deus impediu a construção da torre. Isso significa que Deus vai destruir falsos líderes e mestres praticantes das artes marciais, usando vários métodos que eles não esperam. O nome Babel, ou Babilônia, que significa confusão, também significa que Deus está colocando um vazio espiritual nos líderes religiosos, mestres e praticantes das artes marciais. Eles estão ficando cada vez mais vazios e cegos espiritualmente. Isso está acontecendo agora. Os líderes religiosos, que poderiam interpretar com clareza as escrituras sagradas e fazer tudo com dom divino, já não conseguem. Os mestres das artes marciais, que poderiam explicar com clareza o verdadeiro significado de cada técnica, ninguém consegue dizer nada. Não vou aqui revelar tudo que está escrito em Gênesis, capítulo 11, versículo 1 a 9, porque eu sei, os líderes religiosos e mestres praticantes das artes marciais que não querem mudar vão me interpretar mal, com a intenção de me condenarem, como fizeram com Jesus Cristo no cristianismo e mestre Bruce Lee nas artes marciais e Mahatma Gandhi no hinduísmo, entre outros mensageiros que os líderes religiosos mataram, alguns por doenças que os líderes religiosos prepararam só para eliminá-los e alguns por falsas acusações, tudo para garantir o seu reinado. Mas está escrito: 3 coisas não podem permanecer ocultas: o sol, a lua e a verdade. O Buda disse isso. O problema não está nos templos de adoração, mas a intenção egoísta dos mesmos. Eu já disse e ainda vou dizendo: a existência das crenças religiosas no mundo é um presente do Criador para a humanidade. Os líderes religiosos e mestres praticantes das artes marciais desempenham um papel muito importante na sociedade. Dentro de uma organização religiosa, se os líderes são fortes, Deus se alegra por isso. Mas quando os mesmos são fracos, essa organização fica apenas como uma caixa de lixo ou um produto fora do prazo que só serve para lixo. Por isso está escrito: Deus não habita em templos construídos pelas mãos humanas. Atos capítulo 17, versículo 24. Este versículo mal interpretado não significa que Deus não aprova a existência das crenças religiosas, mas sim, significa que Deus não está dentro de uma igreja. Deus está no coração de cada ser humano. Em palavras simples, Deus está na minha e na sua vida, não nos templos de adoração. E é por isso que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 a 20, que o corpo do ser humano é o templo do Espírito Santo.
E o mestre Bruce Lee disse: a chave para a imortalidade está em viver uma vida que vale a pena ser lembrada. E uma das frases também ele diz: a verdade não tem caminho, a verdade é viva, portanto, muda. Isto significa que, quando alguém está morto espiritualmente, não tem a verdade. A verdade vive dentro da pessoa que se harmoniza com a lei da natureza. Por isso que, para identificar a revelação-chave, os líderes religiosos e mestres das artes marciais devem provar o contrário, provarem que a intenção é diferente com a de Nirod, provarem que as igrejas, mesquitas, academias das artes marciais, templos de união de fé, não são centros comerciais e o principal objetivo não é de multiplicar mais fontes de renda e ganhar mais dinheiro e destruir o amor entre as pessoas. Provarem que a vossa intenção não é ser rei como Nirod e destruírem o amor entre as pessoas. Os mestres das artes marciais devem provar que a vossa intenção é boa, para que Deus possa vos iluminar e poder ensinar de forma correta a verdadeira essência das artes marciais, para que possam também explicar o verdadeiro significado de cada movimento, saber explicar da forma divina o verdadeiro significado da palavra Shi ou Ara, porque as pessoas estão se matando no ringue por querer a verdade, ter a chave para o estado de iluminação que Buda ensinou. Mas vocês, mestres das artes marciais, estão cegos e mudos, e as portas estão bem fechadas por vossa fraqueza. Só querem dinheiro. O desejo ardente pelos bens materiais está impossibilitando a observação clara da verdade divina. Por isso estão cegos e mudos. O caminho da perfeição espiritual transformou-se em caminho da perfeição da maldade. Já é o tempo de revelar a verdade. Ou então parem de praticar as técnicas sem princípios. Porque está escrito, quando todos pensam da mesma forma, é porque ninguém está pensando nada. Por isso os líderes religiosos e mestres praticantes das artes marciais devem sair da zona de conforto. Devem ir à luta. Não luta para procurar ganhar prêmios, fama e dinheiro, mas sim luta para ativar o Shi ou Ara. Quando digo que devem ativar o Shi ou Ara, também quero com isso dizer que devem contribuir positivamente para que as pessoas tenham a presença espiritual nas suas vidas. É isso que Deus quer que seja feito. Por isso o mestre Bruce Lee disse: quem quiser vencer deve aprender a lutar, perseverar e sofrer. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo carregou a cruz para testemunhar a existência de um Rei Supremo. Isso porque ninguém pode construir uma casa num lugar onde há muitos troncos ou muitas árvores. Os líderes e mestres praticantes das artes marciais têm a obrigação de destroncar as árvores e limpar o terreno. E é por isso que o profeta Maomé disse: Deus não terá misericórdia com alguém, a não ser que esse alguém tenha também misericórdia com outras criaturas. Só para lembrar que o profeta Maomé está dizendo criaturas, que significa pessoas assim como os animais. E quando a Bíblia cita animais, o termo animal também se refere a pessoas sem caráter, ou pessoas que não vivem a vida de acordo com princípios corretos ou de acordo com a lei da natureza. Por isso que o profeta Maomé disse: a gentileza é uma marca da fé. Quem não é gentil não tem fé. Essa é a primeira resposta que tenho para identificar a revelação-chave.